Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Vivi Aureli e vamos fazer uma leitura. Primeiro eu vou explicar para vocês rapidinho. Eu fiz uma mudança de casa, que na verdade foi uma mudança de cidade. Eu mesma fiz a mudança, são 200 quilômetros, né? Da onde eu estava. Eu fiz 4 viagens, enfim. Então, imagine tudo que está envolvido nisso. Então, eu fiquei meio fora, não pude responder a todo mundo no canal. E eu já fiz diárias, aquela que eu faço por trimestre, que é bastante longa. E eu não tenho condições agora de refazer para todo mundo essa leitura. Refazer não, né? De fazer para todos os outros signos. Então, o que eu vou fazer para ficar uma playlist? Inclusive, essa leitura tem no meu site, até porque nem todo mundo gosta de leitura muito longa, né? Para fazer o pessoal dela. É uma leitura baseada na minha visão geral, só que eu vou trazer um tema a mais, que é o tema que é um oráculo, né? Do ano. E aí eu vou fazer ela bem completa, a leitura, que é como eu faço visão geral, só que focado no ano. Então, quando a gente for focar em dinheiro, trabalho e relacionamento, a gente vai ver por quadrimestre. O que é quadrimestre? A gente vai fazer a cada 4 meses, a gente vê mais ou menos o que está acontecendo, ok? Então, tem essas pequenas mudanças, assim todo mundo vai ficar com uma mensagem para 2024, antes de começar 2024. Aí depois, ali em janeiro, mais ou menos, vamos ver, né? Se Deus quiser, e Deus, como diz uma prima minha, quer, né? Aí eu vou conseguir colocar os outros signos, que não é o caso de vocês, porque o de vocês já saiu, tá? Mas eu vou fazer meio que padrão essa resposta, porque às vezes tem pessoas de outros signos que já assistem Ares, tá bom? Então vamos lá, arianos. 2024, vivere veniversum vivus vit, vivere veniversum vivus vit, vivere veniversum vivus vit. Eu só vou colocar aqui em cima para poder pra gente se organizar, ok? Vamos lá. Uma mensagem para 2024 para Áries. Não me lembro mais de detalhes, mas foi uma leitura muito positiva, né? Vamos lá. Começou com a carta da Lua. A carta da Lua é aquela fala de escuridão, né? Mas no sentido do nosso inconsciente, da gente buscar coisas que a gente ou sentir, né? Ou ter contato com sensações, situações que talvez despertem, né, em nós sentimentos diversos, tá? Pode ser também que tenha um lado seu que esteja emergindo em 2024 que você mesmo desconheça, tá? A carta da Lua sempre traz o quê? Eu tô vendo, quando eu tenho a luz da Lua, eu tenho luz, né? Mas não é uma luz intensa. Então, eu vejo as coisas como se fosse uma penumbra, eu não tenho clareza, né? O que causa, às vezes, alguma insegurança. Eu acho que existe uma insegurança daquilo que eu desconheço, daquilo que é oculto, né? Então, tem muita coisa também, provavelmente, em 2024, que pode vir à tona, né? Mas eu acredito que seja mais, a gente, claro, vai ver toda a leitura, que seja uma coisa mais interna, né? Você descubra que tem um potencial que você não sabia. E às vezes a gente descobre esses potenciais nesses momentos inesperados, né? Você se vê numa situação, tem que resolver, não tem para onde correr. Você percebe que você é capaz, por exemplo. Porque o número 7 é uma carta, é um número que fala primeiro que é o número da consciência, né? E de certa forma da gente entender todo um processo. É também a carta do carro, que fala de direcionamento. Então, é muito forte uma nova fase para vocês. Nessa nova fase, muitas coisas serão despertas em 2024, ok? Vamos ver os 4 elementos. Terra, a carta... Uau! Aqui é o arcanjo Metatron, mas é a roda da fortuna. Fogo, valete de paus. Caramba, realmente tá bom, hein? Porque assim, terra tá favorecida, ainda mais com a carta da roda da fortuna. Fogo, com uma carta do elemento fogo, tá favorecido, já vou explicar pra vocês. 8 de ouros no elemento ar.
Aí aqui a gente já tem uma situação, a carta do 8 de ouros não é uma carta ruim, é uma carta eu considero inclusive positiva, mas ela tá travando o elemento ar, eu já vou explicar para vocês. E a rainha de espadas no elemento água, ok? Então assim, vocês têm água e ar travados. Se tivesse invertido, tava super favorecido, tá? Mas está um pouquinho travado, ok? A soma dos arcanos é a própria carta da roda da fortuna, então o tema principal de 2024 é a mudança, é a transformação, é o avanço, é a virada, né? Saiba que a roda da fortuna é o seguinte, quem tá em cima vai para baixo, quem tá embaixo vai para cima, né? Essa é a ideia da roda da fortuna, certo? E a gente está falando, então, de avanços. Saiba também que quando a gente está falando do Terra e está a roda da fortuna, o Terra vai falar de dinheiro, trabalho, compromisso de relacionamento. Vai falar do seu cotidiano, certo? Né, do seu dia a dia. Vai falar da sua saúde física, vai falar do tempo, tá? Então, quando a gente tem a roda da fortuna e a gente tem aqui o arcanjo, ele tá nessa questão, o tempo não existe lá, né? Então, o que que acontece? O tempo, ou ele aqui, ele vai funcionar de um jeito diferente para você. Então, não se preocupa, por exemplo, não se preocupe, né? Por exemplo, se você tá fazendo algo e parece que não vai dar certo, você sentiu que tem que, percebeu, né? Tem a convicção de que você tem que seguir por esse caminho, vá. Tá? Por quê? Porque o tempo, ele vai ser muito relativo, né? Por quê? Porque a roda da fortuna, ela fala da sorte, das viradas. Então, no dia a dia, quando a gente tem a roda da fortuna, significa que no seu cotidiano, muitas situações inesperadas vão aparecer, e é o que você tem que fazer? Aceite, tá? Porque a fortuna tem a ver com sorte também. Então, aceite essa situação, porque ela está te favorecendo no quê? Na concretização dos seus projetos. Tem concretização aqui, é certeza absoluta, tá? Só que nessa concretização eu tenho que aceitar aqui mudanças do cotidiano. Eu tava indo por esse caminho, puxa, tive que fazer um desvio. Fala, é isso aí mesmo. Vai ver que eu tenho que passar por aqui, presta atenção, porque nesse outro caminho que você for passar, alguma coisa você vai enxergar. Então aceite essas mudanças, ok? Valete de paus no fogo, o fogo fala do meu desejo, da minha ação, das minhas decisões, da minha espiritualidade também, né? Depois a gente, para falar da espiritualidade, a gente vai tirar algumas outras cartas. Mas o valete de paus favorece o elemento fogo, então eu estou aqui, né, como Áries, né? Então vocês, arianos, estão cheios de ação, decisão, muitas ações no sentido de inícios, né? Talvez vocês tenham aí muitos projetos, certo? Eu sinto que vocês estão tomando ação. Pode ser, inclusive, que vocês estão tomando ação exatamente, vou até explicar por quê. Por causa das condições cotidianas. Sabe quando a vida fica mudando e você tem que fazer coisas novas porque você é meio que obrigado, tá? Talvez tenha um pouco dessa ideia. Por quê? Porque quem direciona o elemento fogo é o elemento ar. Só que no elemento ar vocês estão um pouco travados. Por quê? Quando a gente tem uma carta de terra lá no elemento ar, a gente trava o elemento ar. A gente só usa o lado racional, ou eu falo que a gente tá meio míope. A gente tá vendo as coisas aqui. Ao invés de eu estar lendo love, aqui eu só tô vendo o coraçãozinho, eu só tô vendo a letra I. Porque eu tô dando um foco tão grande num assunto que tô esquecendo todo. Por isso que a roda da fortuna, você vai sentir muito isso no cotidiano. Você vai se preocupar com a situação A, mas é a situação B que é importante para você. E aí o que a roda da fortuna faz? Fala, ai, Áries, vamos lá, vamos tirar você daqui. Então, você vai sentir, inclusive, muitos reveses, né? Acho que é assim que fala, em 2024, mas favorável. Por quê? De novo, é porque eu amo Áries? Não, eu amo todo mundo, mas a ideia é que a questão da roda da fortuna, ela favorece o terra. Então, você tem que entender que os contratempos, de repente, vamos falar assim, você sair do caminho seria um contratempo, né? Eles serão favoráveis. Por quê? Porque na sua mente você está focado em reconstruir alguma coisa, né? Com o 8 de ouros. Então, na sua cabeça, você está tentando reconstruir. O seu foco está totalmente na reconstrução material. Então, pode ser de uma carreira, pode ser aqui até de uma estrutura física, né, da sua saúde. Só que você tem que pensar as coisas como um todo. Então, por exemplo, então vou me preocupar com a saúde física, eu só me preocupo com a alimentação.
Não, você tem a alimentação, a saúde, ela é um negócio mais complexo, né? Você tem a alimentação, aí você tem a parte da atividade física, você tem a parte emocional. A gente sabe que quando a gente tá feliz, parece que a gente, né? A gente vira super homem, né? Super mulher, né? Então, Mulher Maravilha, né? Vamos dizer assim. Então, por quê? Porque é importante, tá? Então, o que eu quero dizer é que você tá com muito foco em reconstrução, até aí tudo bem, só que esse foco está tirando a sua visão do todo. E aí é por isso que no seu cotidiano você vai ter aqui uns, entre aspas, contratempos, mas é porque, na verdade, o destino está querendo te ajudar. Porque, na verdade, Metatron, ele cuida do livro da vida. Então, a gente tem um livro da vida, ou a gente tem, inclusive, a nossa própria vida atual. Às vezes a gente fez tudo certo e não deu nada certo. Às vezes a gente tá aqui meio atrapalhado, mas aí a coisa começou, aquela semente que você plantou lá atrás, ela vai começar a crescer e vai frutificar, tá bom? Rainha de espadas no elemento água, trava também. É como se eu estivesse racionalizando as minhas relações. E também vamos dizer assim, já que ela tá travando o elemento água, né? A rainha de espadas pode ser uma pessoa que às vezes nas relações joga muito, tá? Então eu não sei se você tá lidando com alguém assim, que joga demais, isso é complicado, não é? Por quê? Porque quando a gente. Às vezes tem ambientes que é puro jogo, por exemplo, política é isso, né? Então é puro jogo, ninguém tá falando exatamente a verdade, não é? Assim, tá todo mundo tentando ver até que ponto você vai numa negociação, né? Tudo é uma negociação. Então a rainha de espadas é muito boa para negociar. Se você vai fazer muitas negociações, você tem que usar o aspecto da rainha de espadas. Então, o que que ela é? Eu sempre falo, né? Ela é a água do ar. Né? Então, é, eu sinto com o pensamento. Então, ela consegue pensar e imaginar e sentir. Então, por exemplo, eu imagino uma situação, eu sinto. Então, ela tem uma capacidade de prever as suas reações. Eu sempre falo que a rainha de espadas é a mais manipuladora do baralho, né? Então, dentro de um aspecto negativo, a manipulação ela pode ser positiva de repente. De repente, você precisa usar esse poder para fazer algo bom. Então, você precisa trazer as pessoas para o seu lado, mas a sua intenção é fazer algo bom e realmente é algo bom que você for fazer. E isso vai mudar, de repente, a vida de muita gente, tá maravilhoso. Então, nada é por si só bom ou ruim, mas a ideia é que ela tá agindo como um aspecto negativo. Ou você tem dificuldade de agir aqui sem usar a emoção, né? Ou você, né? Ou talvez esteja tentando, só que você tá tentando de um jeito errado aqui. Quando você pensa com o 8 de ouro, você está pensando num aspecto específico de uma situação. Aí tem que pensar como um todo. Só que você tem que fazer o quê? A emoção tá lá. Não é que a rainha de espadas não considere a emoção, né? Ela tem a emoção lá, mas a emoção ela não é guiada pela emoção. A emoção traz para ela conhecimento, né? Ali substância, vamos dizer assim, para ela poder trabalhar e transformar alguma coisa. Mas ela faz isso através da razão, mas ela não descarta a emoção. Às vezes você pode estar tentando descartar um aspecto emocional e isso não é inteligente. A gente sempre tem que usar os 4 elementos, tá? Mesmo no trabalho, né? Que o pessoal fala de inteligência emocional. E inteligência emocional para mim não é ficar puxando o saco de todo mundo, eu sempre falo isso, né? Mas tem gente que acha que é, mas tá bom. Eu acho que não é. Eu acho que inteligência emocional é saber lidar com o seu e com o emocional dos outros, entende? A gente tem emocional, ninguém é, né, imune a isso. Quando a gente pensa que é imune, aí é que a gente está aberto, talvez fica com essa abertura para ser usada, não é? Então você tem que ter consciência do seu emocional. Você está trabalhando numa situação, você sente que tem insegurança? Não é para você esquecer que você tem insegurança, não. Tem insegurança por quê? Né? O que está me causando insegurança? Né? Como é que está funcionando essa emoção dentro de mim? Então, a rainha de espadas, ela não descarta a emoção. Ela usa a emoção como um dado, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu pôr aqui. Corpo, a força. Bom, fisicamente, se alguém tava com uma questão física para recuperar, 2024 é o ano, hein? Tem aqui um avanço, né? De novo, a roda da fortuna, terra, parte corpo, né? Um avanço bastante grande aqui. Né? Se você vinha tentando mudar aqui o seu estilo de vida, né? Trazer mais saúde, também tá bem favorável. A carta da força traz isso, né? Ó. Você tá florescendo da pedra, certo? Mente, 3 de copas.
É o que você está querendo, né? Então, o que que você está focado ou focada ali na sua mente com o 8 de ouros? Com uma celebração. Você quer muito celebrar algo, tá? Isso pode, inclusive, ter um aspecto emocional, mas o 3 de copas necessariamente é em relação a um grupo, tá? Então, pode ser que você queira celebrar no seu trabalho, ou na sua família, né? Ou num círculo social que você faz parte, tá? Então, para você ver, né, que tem uma questão emocional aqui, não dá para desconsiderar, não é? Então, se inclusive na sua mente, por trás daquela estrutura que você está tentando criar de renascimento, de reconstrução, está o emocional, uma celebração, uma felicidade, inclusive o 3 de copas pode estar representando aqui com aquele 8 de ouros a retomada dessa alegria, não é? Porque o 8 de ouros é quando eu já passei por algumas experiências. Então pode ser que você queira reconstruir relações, né? Aqui é muito forte a reconstrução de relações, mas aí pode ser para qualquer área da sua vida. Pode ser que para alguns arianos seja na área pessoal e íntima, para outros seja na área profissional, tá bom? Aí você tem que perceber aí no seu caso. 8 de paus na espiritualidade. Olha, na espiritualidade, agora eu posso falar para vocês, há um renascimento da sua fé, tá? A carta do 8 de paus, para mim, também ela traz um quê de, parece sorte, né? De novo. Por que que parece sorte? Porque, na verdade, o 8 de paus é, como eu falei, a carta da roda da fortuna ou desses registros de tudo que você fez na sua vida. Muitas vezes você plantou muitas sementes, mas eram sementes, sei lá, que iam dar fruto daqui a 20 anos, então você não viu naquele momento, né, o resultado, mas às vezes você está voltando para aquele mesmo lugar e aí você vai poder usufruir dessa, né? Então era um terreno e aí com a vida dá voltas, você plantou as sementes, você não pôde ver porque levava 20 anos, sei lá, para você ter uma jabuticabeira, né, totalmente fértil ali, né, dando frutos. Só que aí você, pela questão do destino, volta para aquele mesmo ponto. E aí o que acontece? Agora, aquela semente que você plantou, você vai aproveitar a árvore. Né? Então, é claro, isso é bem simbólico, não estou dizendo que vai acontecer isso. Eu quero dizer que essa sorte não foi exatamente sorte, né? Tem aqui situações que você construiu no seu passado e que de alguma forma isso vai te beneficiar agora. Então, a espiritualidade, de certa forma, está do seu lado. Dinheiro é a carta do julgamento. No dinheiro vai ficar tudo talvez bastante claro. O que que o dinheiro é importante, qual a importância do dinheiro, qual o peso do dinheiro, o que que o dinheiro pode fazer, até quanto eu posso gastar, o que eu posso ter. Né? Meio que a gente cair na realidade, tá? Eu vejo um monte de coisa na televisão, eu tenho necessidade de ter tudo que tá na televisão? Olha, sinceramente, não tenho. O que que eu tenho necessidade? Tenho necessidade disso, disso, disso. Então, é começar a entender o que é importante ou não, o que o dinheiro pode trazer ou não. É também uma nova fase financeira, não é? Eu acredito que tem uma virada. Se você está muito mal, vai ficar bem, não é? Agora, se você estava muito bem, gastando de qualquer jeito, você tem que tomar cuidado, tá? Mas, como sempre eu falo, terra está favorável. Mas pode aqui existir pode não, com certeza existe, com a carta do julgamento, um momento de tomar consciência um pouco da questão do financeiro, ok? Trabalho, 4 de paus, muito bom para ter um novo emprego, novos contratos, estabilidade, tá? Então, se você estava tentando encontrar essa estabilidade, ela acontece em 2024. É claro que aqui a gente está vendo um geral, não quer dizer que você chega no final do ano bem, que a gente não passou alguns perrengues durante o ano. É claro que a gente vai, para dinheiro, trabalho e relacionamento, se aprofundar um pouquinho. Não é? As pessoas pensam assim, então vou ser feliz, mas nossa, por enquanto eu não tô. Às vezes você está no processo de ser feliz, né? Então não é assim tão simples, tá? A carta da morte aqui nos relacionamentos. Renascimento, realmente pode ser que você queira, primeiro, retomar os seus relacionamentos, mas pode ser também que você queira aqui retomar relacionamentos em relacionamentos novos, tá bastante forte isso, claro, mas também retomar relacionamentos antigos, tá? Por quê? Porque a gente tem ali, 8 de paus, a carta da roda da fortuna que fala dessa questão da minha vivência, né? Tudo que está registrado. Então tem um pouco dessa vontade de retomada. Mas antes de mais nada, é uma situação com a carta da morte de renascimento mesmo social para suas relações como um todo. Talvez vocês estejam mais abertos, né, aos relacionamentos mesmo. Desde relacionamento profissional até relacionamento afetivo,
tá bom? Vamos pegar 9 cartas, então nas primeiras 3 cartas é o primeiro quadrimestre, na segunda, né, e assim por diante, entenderam, né? Para cada linha, um quadrimestre. Quadrimestre, 4 meses, né? De janeiro, abril, de maio até agosto, de setembro até dezembro, tá? Mais ou menos, tá? Não é assim a vida, cronologicamente. Aí você pensa assim, eu vou ter um problema no primeiro, na primeira fase, então eu vou ficar quieta dentro de casa para não passar por isso. Bom, se você não passar por isso, você não vai passar pela outra parte, entende? Que tá para vir de repente boa, entende? A pessoa quer ganhar na Olimpíada. Mas eu não quero passar pela parte de ter que fazer regime, acordar, sei lá que horas da manhã, treinar não sei quantas horas por dia. Bom, então você não vai conseguir, certo? Simples assim, né? Existe sempre no mundo material um esforço, né? Porque o mundo material, ele precisa ser organizado. O caos lindo e maravilhoso é no mundo das ideias, ok? E às vezes a gente tem o caos porque a gente tem que desconstruir para construir, mas o caos no mundo material, ele é muito perigoso. É isso, e o mundo material não é caos, é ordem, entende? É quando a gente restringe e faz as coisas estarem organizadas e aí a gente dá forma às coisas. Para isso existe esforço. Inclusive tem uma ideia na física chamado trabalho. Entende? É isso. Tem trabalho. E aí, inclusive, é um conceito físico. Bom, eu só vou pegar aqui a carta de cima, tá? Porque esse é o vice-versa. Então, ele tem 2 lados, tá? Então, eu vou pegar a carta de cima. A carta aqui para dinheiro, a justiça. Aqui tem a justiça que lembra da carta do julgamento, né? E agora a carta da justiça dentro do... Esse ser aqui no Egito chamava Amit. Ele, aquelas pessoas que não tinham ali, né? Quando fazia quando existiu o tribunal de Osíris, aqui não está aparecendo o tribunal de Osíris, né? Mas a ideia é de que Maat que preside esse tribunal. E, na verdade, o coração da pessoa tinha que ser mais leve do que a pena de Maat. A pena de Maat porque ela tinha a pena das asas dela, tá? Então, se a pessoa não tinha esse coração mais leve do que a pena, ela era jogada aqui para este ser, né? E era devorada, tá? Então, aqui tem alguma questão de injustiça, vamos ver, né? 4 de espadas. Pode ser que alguém tenha feito injustiça com você também, não é? 9 de espadas. 4 de copas. Bom, aqui tá, eu vou pegar dinheiro. Então, aqui tá o primeiro quadrimestre, segundo, 4 de copas. 6 de espadas. 7 de ouros. Tá bem claro aqui, 3 de ouros, eu tô esperando alguém, tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo deitar um pouquinho mais dessa... Por que eu organizo? Que é pra ficar claro para vocês. O rei de ouros, tá bem claro para mim o que tá acontecendo aqui, tá? E o rei de copas. A gente sabe que você tem contratos. O que tá acontecendo? Você vai fazer distratos, primeiramente. Então, tem situações aqui que não são legais, que você tá esperando um resultado, mas vai esperar sentado ou sentada, porque não vem, tá? E você vai perceber que tem alguma coisa ali não estava justa ou não estava certa, tá? Inclusive, pode até ter, para alguns, algum problema mais sério, né? Que você realmente tenha que tomar cuidado, certo? Eu sinto que no primeiro momento você percebe que tem alguma coisa errada, você se afasta para refletir. Isso te gera, em questão financeira, um pouco de medo. Então, se você está com um negócio, com a carta do julgamento em termos de dinheiro, você vai rever que você percebe que tem alguma coisa errada ali em algum lugar, né? O que exatamente eu não sei. Ou que você, sei lá, fez um negócio, mas você começou a perceber que aquilo era gato por lebre, entende? Então, você começa a rever as questões financeiras aqui, de alguma forma, porque alguma coisa não estava certa, tá? E aí você
precisa de um tempo para rever isso. Você fica com um pouco de medo, porque de certa forma vai mudar a sua estrutura aqui na questão do financeiro, mas a grande questão, a questão central do ano de 2024 é uma mudança, ou seja, que você deixa para trás. Então, assim, se eu tô fazendo, eu tava comprando algo, investindo meu dinheiro em alguma coisa, não tava dando o que você queria. Então, você vai tirar o dinheiro. Só que antes disso, você fica com um pouco de medo, porque de alguma forma você achou que aquilo estava te trazendo segurança, mas aquilo não está te trazendo segurança. Tem algo aqui em termos financeiros, que aí pode ser relacionado a, sei lá, você aluga um apartamento seu, uma casa sua. Na verdade, você está criando problema para sua cabeça, de repente, pelo menos ou com aquele inquilino da forma como você está fazendo, tá entendendo? Nem tudo vem do trabalho, alguns vêm do trabalho, tá? Se o seu dinheiro, de repente, é variável, ou você está trabalhando num lugar que no final das contas você não sabe que é dor de cabeça, e você está envolvido numa coisa que você não queria. Então, eu sinto que alguma coisa aqui vai ficar bem clara para você, tá? E você vai, com a carta de julgamento, vai tomar consciência disso, e aí você vai provavelmente fazer uma mudança radical. Por quê? Você até espera mais um pouquinho. O que você faz no primeiro momento é se afastar um pouco da questão aqui do financeiro para dar uma analisada e olhar de fora e ver se realmente vem se vem realmente essa frutificação que você, no final das contas, investiu aqui. Só que você vai perceber que não vai vir e aí você vai mudar. É claro que isso daqui pode acontecer logo no começo do ano. Depende da cadência de cada um aí. Nem todos os arianos estão na mesma cadência do cotidiano, não é? Mas a questão principal você percebe que tem algo errado, você cai fora de uma situação e você vai fazer novos contratos. Então, você sai de uma empresa e arranja outro emprego, por exemplo, tá? Não vejo vocês com problema financeiro, eu vejo que vocês percebem que alguma coisa relacionada ao seu dinheiro, né, não tá rolando do jeito que você imaginou, as coisas não estão tão certas, ou você não quer envolver o seu dinheiro em alguma coisa que, de repente, sei lá, com a carta da justiça naquela posição e a carta do julgamento não seja lícito, né, ou que não tá 100% claro, você não quer dor de cabeça. Tanto que você depois vai arranjar um novo grupo, por isso o 3 de ouros aqui eu tô esperando. E isso vai ser bom? Isso vai ser maravilhoso. Por quê? Porque eu tenho o rei de ouros e o rei de copas. Exatamente, ó, o único arcano maior é a carta da justiça, e aqui tinha a carta do julgamento. Tem justiça e julgamento em relação à grana aqui, tá? É fazendo a coisa certa, ou consertando, ou saindo aqui de uma situação que não tá legal, é que você vai encontrar realmente felicidade, satisfação e a prosperidade financeira que você quer. De repente você tem alguns arianos aí, tem a possibilidade de fazer isso, sei lá, no começo do ano, não é? Aí você já resolve, mas a dinâmica da situação financeira eu tenho uma virada, pode ser que essa virada acontece aqui, porque você descobre alguma coisa que no final das contas não estava dando o resultado que você queria, isso vai te gerar sim uma preocupação, enfim, mas você vai tomar uma atitude de sair disso, fazer uma mudança radical, e a partir daí você tem né, essa satisfação e essa abundância chegando para você, mas é através da mudança, porque naquela primeira energia que você tá, essa energia que você está trazendo de 2023, ela não está frutificando, ok? Deixa eu pôr pra cá. Gente, eu mudei, então eu tô num lugar menor, mas vocês gostaram do cenário? E aqui também é mais fechadinho, eu acho que dá menos eco, né? Ai, não é esse baralho também. Peraí. Aqui. Vamos pegar aqui a questão do trabalho. Eu acho que para muitos de vocês esse dinheiro está relacionado a trabalho ou família, porque o 4 de paus no cotidiano pode falar também de família ou casamento, né? Então é por aí. Aqui também vai fazer um pouquinho mais de barulho, tá, gente? Morava numa casa, agora eu tô num apartamento, ok? Vamos lá. 5 de paus em relação à questão do trabalho, ó, isso mesmo. Você começa com algumas questões que tem dinheiro e trabalho envolvido para muitos de vocês. Pode ser, aqui se for trabalho concorrente, então pode ser pessoas que trabalham com você, ou se você tem um negócio, seus concorrentes, então tem uma resistência aqui, né? 7 de copas. Inclusive, com o 7 de copas, tem muita gente que você acha que é seu aliado, mas não é, tá? Você vai perceber, porque talvez a pessoa mostre as garrinhas dela no começo do ano. Ó o valete de paus sendo no elemento fogo. Você toma uma atitude
Eu acho que é isso. Você toma uma atitude logo no começo do ano, tá? Só que o desenrolar, de repente, financeiro da situação, você sente ele na plenitude mais pro segundo semestre, né? Que você fala, poxa, agora a coisa vai. Não quer dizer que as coisas não estejam acontecendo no primeiro, tá? Vocês precisam entender que as coisas não são absolutas na vida, tá certo? Ah, então uma coisa é, se eu faço isso, naturalmente eu excluo tal coisa. Não, às vezes a gente, para entendimento, a gente cria os absolutos para a gente ganhar entendimento, mas a vida é uma mescla disso, ok? Não sei se eu tô ajudando, atrapalhando, explicando assim, né? Mas tá bom. Cavaleiro de Ouros, é isso mesmo. Você percebe uma resistência, algum problema, até atitudes suspeitas, você começa a perceber que, principalmente pessoas que você confiava não são tão confiáveis assim. Então, isso reforça a ideia de que aquela carta da justiça, você estava numa situação que alguém não estava sendo claro ou não estava lidando com a verdade, né? Porque a justiça também lida com a verdade, né? E aí você não estava lidando com pessoas que estavam sendo verdadeiras com você, tá? Então você toma uma atitude, percebe que estava se iludindo com algumas pessoas, toma uma atitude, né, aqui de um novo início no seu trabalho e você começa a se reconstruir, tá? A carta do Papa no centro. E a carta do Papa fala realmente a gente procurar pessoas leais, pessoas que estejam com a gente e que lutem por nós, conosco, certo? E fala também de contratos, tá? Mas contratos aqui muito mais estáveis. Uau, a carta do mundo, é isso mesmo. E olha só a soma do segundo quadrimestre, que seria aqui então de maio até agosto, dá 26. 26 é a gemátria do tetragrama sagrado, tá? Então, e também dá 8 da justiça. Aqui a gente tem algo que você vai ser desconfortável no primeiro quadrimestre, mas que você vai dar um pulo, tá? Então, se mantenha centrada para que você possa tomar aquela atitude, né? Que você vai tomar com o elemento fogo de maneira bastante intensa e positivamente, né? Não tô vendo nada de negativo, você vai reconstruir e você reconstrói tudo, ok? A gente tem aqui o Rei de Espadas, o 2 de espadas e a gente tem aqui a carta da força, tá? Então, o Rei de Espadas, 2 de espadas e a força, fala que, inclusive, quando você fecha, depois o Rei de Espadas pode falar de questões legais, a gente sabe que tem uma questão de legalidade e justiça aqui muito forte na sua leitura, trabalho e dinheiro, tá? O Rei de Espadas, ele pode representar um advogado ou alguém da área da justiça, tá? O Rei de Espadas estaria numa posição mais complicada. Você pode ser, inclusive, o seu oponente. Pode ser que tenha uma pessoa aqui que seja ligada, que tenha ligação. Se for um trabalho também, se for você está dentro de uma empresa, pode ser também alguém da área da contabilidade, por exemplo, que não, de repente, às vezes não te ajuda muito, não é? Eu sinto que o Rei de Espadas aqui, ele te cria um pouco de dúvida. Esse Rei de Espadas não está te ajudando, tá? Saiba que tem uma pessoa aqui que tem muito conhecimento, é uma pessoa que tem bastante estrutura, mas é uma pessoa bastante afiada, de mente afiada, tá? Mas é uma pessoa que te traz dúvidas, tá? E também aqui tem uma escolha definitiva aqui, né? Talvez no sentido, inclusive, de você não escutar tudo que esse Rei de Espadas fala, né? Às vezes tem alguém ali. Às vezes a gente sabe que essa pessoa até sabe ou ela tem poder, mas a gente tem que usar o que ela fala. Lembra? Como é que eu vou lidar com o Rei de Espadas? Com a Rainha de Espadas no relacionamento. Então, essa Rainha de Espadas, ela pode estar aqui, pode ser um arquétipo seu que você vai ter que usar, que não é exatamente o seu perfil natural, então não é exatamente confortável. Você perceber que tem uma coisa errada e ficar bonitinho, porque a Área já quer tocar o terror, não é isso? Regido por Marte, aqui é briga. E aqui você tem que ser... Aqui, sabe, de um tapa com luva de pelica, sabe? Mas assim, vai funcionar. Você vai ter que saber usar aqui de ser mais estrategista, não tão, talvez o aspecto de Áries mais tão bélico, né? Tão briguento, né? Então você vai ter que trabalhar isso, essa é a sua dificuldade. Pode ser também que o Rei de Espadas seja essa coisa, né? Você vai ter que usar uma certa frieza para lidar com uma situação aqui, principalmente para você tomar uma decisão. Sim, a decisão no trabalho ela tem que ser pautada
numa questão principalmente racional, mas sem desconsiderar o emocional, porque eu tô na corda bamba, tá? Cada lado dessa haste que equilibra ela é o seguinte, um lado é a razão, a outra é a emoção. Às vezes o vento tá batendo de um lado, eu tenho que usar mais a razão, né? E às vezes tá batendo do outro, eu tenho que usar mais a emoção. Você provavelmente vai ter que usar mais a razão aqui e segurar o seu emocional, mas a força, a vitória tá aqui presente. 21, 22, 32, a soma é 32, dá 5, ó. Segunda coluna, o Papa, terceira coluna, o Papa. Contratos, isso é certeza. E a soma de todas as cartas da roda da fortuna. É um ano importantíssimo para sua área profissional, um ano de virada para sua área profissional, Áries. Não é confortável no começo, tá? Não é. Aparentemente tem algumas coisas que você vai ter que vencer aqui, principalmente vencer não da maneira tradicional de Áries da briga, você vai ter que vencer de um jeito mais maquiavélico ali, né? Talvez usando um pouco mais de estratégia, ser mais estrategista, né? Usar mais da manipulação, entendeu? Alguma coisa assim, tá? Usar de outras artimanhas, que tem muito mais a ver com o aspecto mental. Lembrando também que o seu mental, ele tá muito focado em uma situação, né? Você tem que abrir a sua mente. O que a gente sabe, que a roda da fortuna tá aqui. Mesmo que você não esteja com a sua mente totalmente aberta, a gente sabe que você vai conseguir superar aqui uma situação, ok? É um ano de virada. Eu acredito que seja principalmente profissional, né? Você vê que o 10 saiu aqui e também estava aqui, tá? Vamos pegar aqui para as relações, a carta da morte. Já tinha saído a morte. Gente, não, totalmente diferente. Você vai se transformar, você vai ter novas alianças, isso é muito forte aqui. Ou se você mantiver as relações que você já tem que ser num outro nível, de uma outra maneira, as coisas não ficam como estão, tá? Olha, 6 de espadas, que saiu também na questão do dinheiro. Até porque nas suas relações aqui, pode ser que para alguns que trabalhem com pessoas da família, com questões familiares, tem aqui uns rearranjos da forma como vai trabalhar, ok? A carta do carro, a soma dá 20 aqui. Tem uma questão familiar que envolve dinheiro no primeiro quadrimestre, tá? De janeiro a abril, muito importante. Pode ser que em janeiro esse assunto já venha à tona e aqui existe uma situação de redirecionamento. Tanto que a carta do carro, que é aqui, né? Essa questão principal do ano, ela tá aqui, né, o número 7, direcionamento. Esse direcionamento pode ser que tem muitos de vocês que estão afim de mudar completamente de áreas, tá? Para alguns você quer mudar, se você não pode mudar de cidade ou mudar de lugar, você quer mudar totalmente o seu círculo de amigos, você quer ter um outro cotidiano, tá muito forte isso, tá? Porque você tá fazendo fechamentos. É claro que sempre vai ficar, porque tem pessoas que estão evoluindo como você, elas também vão para a próxima fase, mas muita gente vai ficar para trás aqui, tá? 2 de ouros. Principalmente porque você vai descobrir que nem todo mundo é tão legal quanto parece, tá? Olha aqui o julgamento. Gente, o julgamento daqui como carta oculta. Agora o julgamento apareceu como carta central aqui. Caramba, o valete de ouros. O que tá acontecendo? Você... isso deve estar sendo motivado por alguma questão financeira que você descobriu ali que não estava sendo legal. E aí você vai abrir os olhos. Sabe quando a gente tá meio... Todo mundo tá fazendo a gente meio de idiota. E aí, o que acontece? Porque você tava lá de boa, você achou que podia confiar. E quando você descobre que tem alguma coisa que não tá legal, você fica o quê? Atiçado. Você começa a prestar atenção. E aí, nesse momento, já ali no começo do ano, você já começa a... Primeiro, para algumas pessoas você se distancia. Algumas pessoas literalmente morrem para você, tá? E outras você vai dando outros direcionamentos. Você mantém aqui um tempo ainda com algumas, para aquelas pessoas que não são exatamente do seu círculo tão íntimo, você ainda mantém um tempo para poder fazer um julgamento correto, para você poder, né, ver claramente, né, ter condição de enxergar aqui essa relação que você tem, né, se ela é saudável, se ela não é. Mas aqui o valete de ouros mostra que depois disso, né, tem gente que vai com você e tem gente que fica, tem gente que vai para trás. Você vai ter aqui, tem um enfoque muito forte na questão das novas relações, ok? O 8 de ouros que estava na sua mente.
O problema seu é que você está focando também nas relações só dentro de um aspecto, tá? Quando você está escolhendo os seus relacionamentos, você deve estar falando assim, você faz que é a coisa mais problemática, você faz uma listinha, né? Então, na sua mente, a pessoa tem que ter A, B, C, D, E, F, sei lá. Tem um checklist que você está fazendo aí. É isso que está te atrapalhando, tá? Por quê? Você fica muito preocupado com alguma questão externa, porque o Urus vai falar o que daquilo que é material, palpável, e se esquece de outros aspectos, né? Então, existe aqui é o lobo na pele de cordeiro, né? Então, eu quero cordeiros, aí tá lá, você viu um cordeiro, mas é o lobo na pele de cordeiro, você não tá indo na essência nas relações. É claro que ninguém conhece a essência de ninguém, mas você tem que considerar outras coisas. Essa sua maneira de ver, de avaliar, ela vai se mostrar para você claramente no começo do ano que ela não te que ela te levou inclusive a pessoas até talvez a gente viu ali para a questão de dinheiro até meio perigosas, tá? Mas a ideia é que você vai ter uma noção de que isso realmente vai ter que ser mudada essa lista mais pro final do ano. 7 com 20, 27, 9, o eremita. Vai ter um momento ali entre agosto e setembro que você vai querer dar um tempo pensando direitinho, tá? Olha a roda da fortuna, gente, que forte isso, a roda da fortuna. Aqui deu 30 até agora. A roda da fortuna saiu para vocês, então, como carta oculta no trabalho, agora no relacionamento. É muito... O enfoque é profissional, tá? Eu vou fazer também a leitura de Áries para amor, né? Se Deus quiser, eu vou conseguir fazer tudo. Só que não é... A questão dos relacionamentos que está aparecendo aqui não são exatamente os românticos, tá? Mas provavelmente eles vai ter aqui uma onda e é claro que você vai reavaliar também as suas questões de relacionamento romântico, certo? Vamos pegar a última carta aqui, o 9 de ouros. Uau! É o que você vai focar provavelmente aqui. Você vai fazer uma mudança radical e você vai ser muito mais feliz e vai ter muito mais prazer. Essa mudança radical, ela tem a ver com a maneira como você está vendo as pessoas. Por quê? Porque você percebeu, então, que a sua maneira de escolher suas amizades ou de considerar se uma pessoa é legal ou não, ela estava te levando, na verdade, para alguma coisa ilusória, né? Porque se eu me prendo a só o que alguém diz, sabe? Como tem algumas pessoas, às vezes, porque é partido político, tal, você vai se enganar, porque sempre vai ter o lobo na pele de cordeiro, certo? Nesse sentido. Então, você tem que ir um pouco mais a fundo, isso você vai perceber. A hora que você faz essa mudança, aí você encontra prosperidade, principalmente nas suas relações, inclusive mais prazer, né? Porque dá a impressão de que você não estava tendo prazer, né? E a ideia de que, sim, com a Rainha de Espadas, vocês estão mais analíticos. Eu acho que vocês se decepcionam no começo do ano com alguém. É muito forte, alguém que você confia, tá? Você vai perceber que de repente essa pessoa estava te manipulando, certo? Mentindo para você, sei lá. Tinha também para alguns, para alguns não, para muitos, alguma questão financeira envolvida. E isso vai ser muito marcante, vai fazer você, né, fazer uma mudança, vai dar um novo direcionamento, vai mudar, vai começar a ter relacionamentos novos, né? E provavelmente lá no meio do ano você meio que aos poucos já vai separando o joio do trigo aqui, e aí você já tá numa nova fase, tá? E você reavalia. Tem uma mudança radical nas suas relações também, tá? É muito forte. A soma de todas as cartas dá 13, ele dá 20, com 20, 40, 50. 50 dá o número 5, a carta do Papa. Papa, lealdade. Muita gente que você achou que era leal a você, não é, tá? Vai ficar bem claro isso pra você. Isso aí é complicado, tá? E gente muito próxima, pode até ser gente da família, tá? Tem uma questão, sim, a carta do Papa sai mais de uma vez, tem uma questão familiar envolvida, tá? Pra quem trabalha com família, é bem forte que vai ser um movimento bastante intenso. Tinha coisa aqui que não era legal, tá? Tá bem claro que a situação não era legal, tá?
Agora, tem questões familiares com dinheiro fora do seu trabalho, e às vezes a questão pode estar aí, não exatamente misturada com o seu trabalho, que também vai vir à tona, tá? Então, e se não for família, o que que é família também? Aquelas pessoas que você considera muito, tá? Então, amigos muito próximos, gente que você confia demais, fala, não, essa pessoa que eu ponho a mão no fogo, tá? Então, assim, eu sinto que aqui há uma decepção com uma pessoa, tem a ver com dinheiro, e a partir daí parece um novelo, né? Que você puxa o fio e isso começa a se desenrolar. E aí, qual é o lado positivo disso? Mudança, né? A mudança vai ser intensa. Você vai fazer uma limpa na sua vida, mas não ao estilo Ares de tacar fogo em todo mundo, né? No estilo Daenerys, né? Dracarys. Não, você não vai tacar fogo em tudo. Você vai fazer algo que para você às vezes pode ser impensável, não é? Que é lidar com uma certa frieza aqui, tá? Toda aquela sua energia do fogo você vai aplicar na hora certa, tá? Então eu vejo isso. O que você tem então? A gente também tem o papo. Tem contratos, tem novos relacionamentos, tem coisas boas chegando para você, mas você tem que se desvincular de algumas situações que tá mais do que provado, né? Só você talvez não estivesse conseguindo ver, mas chega já em janeiro, fevereiro ali vai ficar claro para você que não dá mais para confiar, ok? Um beijo, fique com Deus e até mais.